A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, meu irmão, minha irmã, você que vai estar acompanhando e vendo esse vídeo. Estamos aí prosseguindo com nossos estudos, cujo tema é a Bíblia. Fazendo aqui uma parte introdutória, como revisão do que foi dito no vídeo passado, no primeiro vídeo, onde nós falamos sobre a estrutura da Bíblia. Então nós vimos ali a respeito da estrutura da Bíblia que ela é composta de 66 livros, se dividindo em duas partes ali, 39 no Antigo, 27 no Novo, soma-se 66 livros. Vimos também que ela foi escrita num período de 1600 anos, então a Bíblia ela é plenária, ela tem atravessado todo esse tempo e permanecido intacta, sem nenhuma modificação, acréscimo ou tirado algumas partes. Não aconteceu isso, a Bíblia continua sendo intacta. Vimos também que ela foi escrita por 40 pessoas, reis, sacerdotes, profetas, em épocas e lugares diferentes, e o objetivo é revelar a Deus. Então nós vimos aí esse primeiro ponto, que é a estrutura da Bíblia. Agora, partindo para essa segunda aula, que é esse segundo ponto, nós vamos estar estudando a classificação das Escrituras Sagradas. Então, para começar, nós vamos estar vendo alguns pontos, e por isso eu preciso que você que está acompanhando, que está seguindo, que está participando desse canal, desses estudos, você tem em suas mãos uma caneta e um bloco de anotações, para que você anote, você não esteja aí somente passando por esse vídeo, mas interagindo, participando. Se também quiser deixar comentários, perguntas, respostas, pode entrar em contato comigo, que eu vou estar dando a atenção devida a você. Vamos lá, prosseguindo então para esse estudo, vamos estar vendo hoje a classificação da Bíblia. Primeiro nós vimos toda a sua estrutura, né? A Bíblia ela é composta de 66 livros, em duas partes, Antigo e Novo. As duas elas são inspiradas por Deus, né? Não existe livros mais inspirados, menos inspirados, não. Não existe o seguinte, que no Antigo Testamento foi inspirado e o Novo, não. Toda a composição da Bíblia, que nós chamamos de cânon bíblico, ou seja, todos os livros ali de Gênesis, Apocalipse, eles todos são escrituras inspiradas por Deus. Então vamos lá começar pela classificação das escrituras. Lembrando, bloco de anotação, caderno, seja o que você preferir, e uma caneta na mão. Vamos começar com o segundo ponto desse estudo, a classificação. Como que se classifica a Bíblia? Já vimos a estrutura. Como que se classifica essa estrutura das Escrituras Sagradas? Primeiro, nós temos aí o Antigo Testamento. O Antigo Testamento nos mostra da antiga aliança feita, começando lá com os patriarcas e depois se estendendo com o povo inteiro de Israel, né? A qual até mesmo os profetas depois já vinha dando indícios que haveria uma nova aliança. Então, o Antigo Testamento, começando com essa classificação, nós temos 39 livros no Antigo Testamento. Anote aí, 39 livros. Esses livros foram produzidos, ou seja, foram feitos, escrevidos antes de Cristo. Ou seja, antes do primeiro advento de Jesus sobre essa terra, esses livros já estavam sendo escritos. Deus já estava inspirando essas pessoas a escreverem a respeito de profecias, a respeito do que ele ia revelar de forma progressiva para o seu povo. E está divididos em 4 partes. Anote aí, esses 39 livros que compõem o Antigo Testamento, ele está divididos em 4 partes, ou seja, 4 partes que dividem esses 39 livros, que começa de Gênesis e termina em Malaquias.
4 partes. Que partes são essas? A primeira, anote aí, lei. A primeira parte, lei. A segunda, histórica ou histórico. A terceira, poética ou poéticos. E a quarta, proféticos. Então, dentro da classificação das Escrituras, nós temos no Antigo Testamento, falando do Antigo Testamento, 39 livros. Dentro desses 39 livros, nós podemos dividi-los em 4 partes, que vai falar dos gêneros textuais e tudo mais. Então, essas 4 partes são leis, são os livros da lei, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. Então veja, meus irmãos, os livros da lei, quem são esses? São o que nós conhecemos como a Septuaginta fala do Pentateuco. Ou seja, por que Pentateuco? A palavra penta quer dizer 5 rolos, 5 livros. E são esses: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então nós temos aí a primeira parte chamada lei. Imagine-se que o Antigo Testamento agora está dentro da sua sala, né, ou no local onde você estuda, e ele é uma prateleira. E dentro dessa prateleira existem divisões, 4 divisórias. Divisória da lei, histórico, poético e profético. Dentro da lei está 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Esses são conhecidos como a lei que Deus revela a Moisés para depois para o povo. A segunda parte são os livros históricos. Os livros históricos, eles vão falar da história dos reis de Israel, ou seja, dos reis do povo de Deus. Então vai começar ali com Josué, vai vir para Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e terminando com Esther. Então a segunda parte dessa classificação das Escrituras, ela é chamada de livros históricos, que vai começar do livro de Josué e vai até o livro de Esther. Nessa compilação de livros, nós temos aí a história do povo israelita, do povo hebreu, dos reis e tudo mais, das batalhas, das conquistas, das percas também. Então veja aí, a segunda parte chama-se parte histórica, ou os livros históricos. A terceira parte nós conhecemos como os livros poéticos. Por quê? Por causa do seu gênero textual. São poesias, são cânticos, são provérbios sendo dito. Então veja, meus irmãos, que vai começar do livro de Jó, aí vai vir para Salmos, vai vir para Provérbios, vai vir para Eclesiastes, Cantares de Salomão, terminando com Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos. Então por que eles são chamados de poéticos? Porque por causa do seu gênero literário, da forma como foi escrita em poesia, em forma de canto. Por exemplo, nós olhamos o livro de Salmos. Os Salmos para o povo judeu são como a harpa cristã para nós. São 150 louvores, foram escritos em forma de canções. Por exemplo, Provérbios, ali está Conselhos, Eclesiastes, até mesmo o livro de Jó, nós encontramos isso. Então vamos para a quarta e última parte dessa classificação do Antigo Testamento, que é a parte dos livros proféticos. Ou seja, nós temos aí profetas maiores e profetas menores. Então nós começamos de Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel. Nós temos os profetas maiores, de Isaías a Ezequiel. Por que eles são chamados de profetas maiores? Porque eles são mais espirituais do que os outros profetas? Porque eles fizeram mais do que os outros profetas? Não, simplesmente porque o livro deles se encontra mais conteúdos, mas não significa que eles são mais inspirados ou mais
poderosos, vamos dizer assim. Não tem nada a ver isso. E o livro dos profetas menores, nós começamos com Daniel e terminamos com Malaquias. Então Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então veja, meus irmãos, que esses são os profetas menores. Por quê? Porque dentro do livro deles você encontra livros menores, mas não porque eles são menos inspirados ou porque... Não confunda isso. Então essa é a quarta e última parte dentro dessa classificação de 39 livros da Bíblia Sagrada. Então vocês podem ver que dentro desses livros proféticos nós encontramos profecias a respeito do povo de Israel, a respeito da nova aliança, a respeito do próprio Jesus, da vinda dele e tantos outros assuntos que vamos encontrar se lermos essa parte. Vamos então passar para a segunda parte, a qual nós vimos lá na estrutura da Bíblia. A primeira parte é o Antigo Testamento, a segunda parte é o Novo Testamento. O Novo Testamento já ele contém 27 livros que foram produzidos depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E ele também está dividido em 4 partes. Interessante que um testamento ligando ao outro. Ele está também dividido em 4 partes. São essas as 4 partes: os evangelhos, os livros históricos, as epístolas, ou seja, as cartas, e por último, a revelação. Dentro dos evangelhos nós temos o que nós chamamos de evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós podemos ver que esses evangelhos eles servem como uma biografia da vida, da obra, do ministério, da missão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então os irmãos podem ver que eles são chamados de evangelhos sinóticos. Por quê? Porque eles são semelhantes. Não significa que são iguais, mas eles são semelhantes. Alguns assuntos que lemos em Mateus, nós encontramos em Marcos, nós encontramos em Lucas, nós encontramos em João. Por isso que eles são chamados de evangelhos sinóticos. Então são essa a primeira parte, os evangelhos, de Mateus a Lucas, a João, quer dizer. Segunda parte, os livros históricos. Só temos um, Atos dos Apóstolos, que conta como surgiu a igreja, como que a igreja se desdobrou nessa missão, claro, agindo pelo poder do Espírito Santo, é o que também estamos estudando na escola bíblica dominical. Então veja, por que é chamado histórico? Porque conta a história da igreja, do começo e como ela foi progredindo em todos os tempos. Então quando nós pegamos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos o nascimento da igreja, nós vemos como que a igreja depois lidou com várias situações e como que ela se alastrou sobre o mundo. Jesus falou assim: vocês vão fazer a obra primeiro em Jerusalém, depois aqui na Judéia, depois na Samaria, depois na Galiléia, Samaria e depois até o confim da terra. E é o que tem acontecido. A igreja cresce abundantemente e mais o Senhor acrescenta o número das pessoas que vão sendo salvas. A segunda parte é a parte histórica do Novo Testamento. A terceira parte são as epístolas, as cartas aí feita por Paulo, feita por Pedro, feita por João, feita por Judas, um dos discípulos do Senhor, que não é o traidor, tá? Não confunda. Então aí nós temos de Romanos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Aí nós temos 1 e 2 Tessalonicenses, temos 1 e 2 carta a Timóteo, nós temos Tito, Filemão, aí a carta aos Hebreus, que existe um detalhe que até hoje nós não sabemos quem foi que escreveu essa carta. Há muitas especulações, há muitos estudos. Certo é que a pessoa que escreveu foi inspirada pelo Espírito Santo. É isso que importa também. Temos a carta de Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e por último Judas. Essas cartas lidam com muitos assuntos de doutrina, assuntos de heresias que se espalharam no meio da igreja, assuntos pastorais, então assuntos de ações e decisões da igreja. Tudo isso está contendo nesta carta. O maior escritor da Bíblia Sagrada é o apóstolo Paulo, que escreveu aí
13 cartas inspiradas pelo Espírito Santo. E por último, a quarta parte é a revelação. É como a última parte lá do Antigo Testamento, dos proféticos, também nós temos um novo, a revelação, que é o Apocalipse de João. João estava preso por causa do Evangelho na ilha de Patmos, e Deus, através do seu anjo, Jesus, através do seu anjo, revelou a ele as coisas que haveriam, ou seja, que vão acontecer ainda, né? Então, dentro do Apocalipse nós temos muitas coisas. Nós temos mensagens para a igreja, nós temos reforçando para vigiarmos, para estarmos atentos à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos aí chegando ao final de mais um estudo. Eu quero agradecer você que esteve aqui, participou, está vendo esse vídeo, vai ver esse vídeo, vai enviar para alguém. O que você fizer para que avance a obra do Senhor. Vamos fazer uma pequena revisão aqui dessa segunda aula, para que a gente possa entender e guardar melhor. Lembrando, tudo aquilo que você anotar, dificilmente você vai esquecer. Você não vai esquecer o que você anota. Então, vamos lá, fazendo uma revisão desse segundo ponto aqui dentro desse tema, a Bíblia. A classificação da Bíblia. Começando com a primeira parte lá, o Antigo Testamento. Temos 39 livros. Esses 39 livros podem ser divididos em 4 partes para ficar melhor organizado e entendemos melhor quando formos ler. A primeira parte, a lei, que trata de Gênesis a Deuteronômio. A segunda parte, os livros históricos, que conta as histórias dos reis, do povo hebreu, como ele chegou naquilo que Deus falou, que ia dar para eles uma terra que manava leite e mel. Temos a terceira parte, que é os livros poéticos, por causa do quê? Do seu gênero literário. Escreveram de formas de canções, poesias e assim por diante. E quarto, os livros proféticos, que conta a história dos profetas aí profetizando. Muitas profecias já se cumpriram, algumas vão se cumprir. Então temos aí a primeira parte, que é o Antigo Testamento, dessa classificação, divididos em 4 partes: lei, históricos, proféticos, lei, históricos, poéticos e proféticos. Aí temos a segunda parte, que é o Novo Testamento, com 27 livros que foram escritos depois da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E também pode, desses 27, se dividir em 4 partes. Qual partes? Os evangelhos, os históricos, as epístolas e a revelação. Então, quando você pegar essa estrutura e dentro dessa estrutura ter uma classificação, você vai entender um pouco melhor da Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe você e espero você na próxima aula, em nome do Senhor Jesus Cristo.